Bom dia. Hoje é quarta-feira, 27 de julho. Sobrevivendo pela esperança é o título da lição. Não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima de nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, 8 e 9. A lição de hoje pode ser dividida em 4 perguntas. A primeira pergunta: qual foi a atitude de Paulo ao passar pelo sofrimento, dificuldades e, enfim, pela aflição? A lição vem dizendo que o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo de Cristo, ele tinha suportado mais aflições do que a maioria das pessoas. Contudo, ele não foi esmagado, ao contrário, cresceu em louvor a Deus. Então, qual foi a atitude de Paulo? Ele, ao invés de ser esmagado, ele cresceu em louvor a Deus. A segunda pergunta que a lição de quarta-feira vem trazendo para a gente nas entrelinhas é a seguinte: como Deus pode usar o nosso sofrimento para beneficiar outras pessoas? Então, a lição vem mostrando para a gente que Deus ele pode usar o nosso sofrimento para o benefício das outras pessoas. Como isso pode acontecer? Para começar, o texto de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, fala que nós podemos consolar as pessoas com o consolo que nós mesmos recebemos de Deus. Nós sofremos para aprendermos a consolar as pessoas naquilo que elas passam, naquilo que elas estão sofrendo, em situações semelhantes às nossas. A lição vem dizendo: Deus quer ministrar por nosso intermédio as pessoas que sofrem. Isso significa que ele pode primeiramente permitir que experimentemos dores para então oferecermos encorajamento, não na teoria, mas a prática, mas a prática da nossa experiência de compaixão e conforto divinos. Esse foi o princípio da vida de Jesus. Jesus ele foi experimentado em todas as coisas e por isso ele pode nos orientar a nós que somos também tentados. Agora, a terceira pergunta é muito importante. Para que a Bíblia traz os relatos dos sofrimentos de Paulo? A lição vem dizendo que não é para a gente sentir pena dele, não é para isso. O relato dos sofrimentos de Paulo é para que a gente tenha esperança, é para que a gente olhe para o que ele passou, pelas coisas pelas quais ele sofreu, e a gente também possa ter esperança, para que a gente possa permanecer firme em Deus, assim como ele permaneceu firme e confiante no Deus que é capaz até de ressuscitar os mortos. A quarta pergunta é a seguinte: em que baseava a confiança do apóstolo Paulo? No que Paulo se baseava para ter tanta confiança e suportar as aflições e os sofrimentos como ele suportou? A lição vem falando que 3 coisas ajudavam Paulo a permanecer firme, mesmo em meio à dor. A primeira coisa, os antecedentes divinos. Paulo conhecia Deus. Ele sabia que Deus havia cuidado dele no passado e sempre cuidou de todos aqueles que sofreram no passado, e ele podia confiar em Deus agora. Segunda coisa, ele agora, baseado nesse conhecimento de Deus, ele tomou a firme decisão de permanecer confiando em Deus. E terceira coisa, ele sabia que os irmãos estavam intercedendo por eles, a intercessão contínua dos santos. Ele sabia que ele podia contar com a oração dos irmãos. A lição termina fazendo uma pergunta: o que você pode aprender com Paulo que pode ajudá-lo a evitar a autopiedade em meio às suas próprias lutas? Ao invés de ficar com autopiedade, se penalizando, se entristecendo, o que a gente pode aprender com Paulo? Que tal a gente aprender a louvar e usar o nosso testemunho, o nosso sofrimento para testemunhar e ajudar a outros? Bom dia para você e para a família. Até mais. Tchau, tchau.